E aí pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Unisal. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um projeto que eu desenvolvi ao longo do 8º semestre do curso de Engenharia Elétrica, com o professor Gali, na matéria de Sistemas Computacionais. Ele consiste em um sistema que é desenvolvido para monitorar a temperatura e umidade de um ambiente. Então pessoal, aqui é a parte física do projeto. Ele se divide em três partes principais, que é o hardware, a parte de software no LabVIEW e a parte de software no Arduino, né? Aqui a gente tem o recipiente 1 e o recipiente 2. Esse recipiente ele vai receber aquecimento através de um aquecedor que eu implantei aqui, né, que é uma luz incandescente. E esse recipiente ele vai receber cubos de gelo para resfriar a temperatura. Cada um dos recipientes tem um sensor DHT11, lendo umidade e temperatura. E aqui no painel a gente pode ver um potenciômetro para set point de temperatura, um para set point de umidade. Alarme de temperatura e umidade nos dois recipientes, ventilador e aspersor também nos dois recipientes. Então pessoal, explorando um pouco mais aqui o hardware, a gente tem a parte elétrica e eletrônica aqui do projeto, né? Toda integrada aqui embaixo. Aqui o cabo serial que faz a comunicação com o computador. Já na tela do computador, a gente pode visualizar aqui a interface para monitoramento do sistema, né, com set point de temperatura e umidade, os dois gráficos que vai acompanhar a curva de temperatura e umidade, os alarmes aqui na lateral que acompanham os alarmes aqui do painel físico e um histórico, né, de ocorrências do sistema, além de um botão para fazer a limpeza do gráfico e também aqui um botão para você selecionar a velocidade a frequência, né, de atualização desse gráfico. Esse software que é o LabVIEW, ele está recebendo informações através da serial do Arduino, né? O Arduino é o software responsável por fazer aquisição de dados, tanto do potenciômetro quanto dos sensores, e também é o responsável por acender os alarmes no painel físico, né? Acender os LEDs quando ocorrer, por exemplo, alta temperatura no recipiente ou baixa de umidade. No caso, eu vou fazer aqui para vocês uma simulação, né? Eu vou limpar aqui o gráfico e aí eu vou começar aqui uma simulação, né? Vou setar um valor de set point para a temperatura, Então eu vou setar lá a temperatura em 25 graus, mais ou menos, e a umidade eu vou setar aqui em 50 graus, mais ou menos. Beleza. Eu vou ligar aqui então, pessoal, o aquecedor do recipiente 2 e vou jogar cubos de gelo aqui no recipiente 1. E a gente vai fazer agora o monitoramento. Já deu para perceber alguns alarmes, a gente vai fazer o monitoramento agora na tela. Você começa a perceber, por exemplo, né, que a temperatura do recipiente 1, que é a temperatura em vermelho, que é a curva em vermelho, ela começa a subir. Do recipiente 2, perdão, ela começa a subir, ao passo que a umidade desse recipiente vai caindo, porque ele está recebendo aquecimento. Já no recipiente 1, a temperatura tem uma leve tendência de queda e a umidade também vem caindo, né, o recipiente que recebeu cubos de gelo. A gente consegue perceber que na tela os alarmes eles acompanham aqui os alarmes físicos, né? Todos os alarmes estão acionados na tela e todos os alarmes estão acionados aqui na parte física. Eu vou jogar o set point de temperatura um pouquinho mais para cima para desligar o alarme de temperatura para vocês verem, né? Então eu estou jogando lá o set point de temperatura para 75 graus. A gente percebe já, por exemplo, que o software não dá mais alarme de temperatura em nenhum dos recipientes, né? E aqui na tela também, no painel físico, dá para perceber também que já não tem mais alarme de temperatura. Mesma coisa a umidade, eu vou derrubar a umidade, né, para menos de 20%, e aí a gente vai ver que os alarmes lá se desligaram na tela e também desligaram aqui fisicamente. A gente percebe aqui, ó, que os alarmes estão desligados, o set point desceu, essa curva em verde nos dois gráficos set point. Aqui os alarmes fisicamente também já estão todos desligados, uma vez que a umidade ela está dentro do set point de temperatura e a umidade está dentro do set point de umidade, perdão, e a temperatura também está dentro do set point de temperatura.